Débora Cunha Romanov, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e o título desse estudo é A Percepção da Corrupção em Diferentes Países, uma revisão de literatura relacionada às dimensões culturais proposta por Hofstede. Na introdução, abordamos a corrupção com a visão de apenas meras práticas culturais típicas de alguns países, sendo que geralmente ela é percebida quando ela é praticada como uma grande corrupção, envolvendo grandes somas de dinheiro, contratos relevantes, poucas pessoas e muitas vezes o poder público. Por outro lado, a corrupção ela também pode ser interpretada como uma pequena corrupção, que ocorre no dia a dia nas relações interpessoais em questões típicas do cotidiano de um ser humano. A corrupção ela é interpretada também como um fenômeno multidisciplinar, complexo e influenciado por diferentes aspectos. Muitas vezes nos estudos mostra a preponderância de aspectos econômicos, mas também podemos e devemos destacar os aspectos culturais para fins deste estudo. Então, por que a gente estuda a corrupção? Ela tem se tornado um dos principais assuntos da imprensa internacional há vários anos e, mais recentemente, tem sido identificada como um dos principais focos de combate para atingimento das metas propostas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, os ODS. Como mensurar a corrupção? A literatura traz algumas formas, mas para fim desse estudo é selecionado o Índice de Percepção de Corrupção, o IPC, é uma das métricas mais conhecidas na área, publicada pela Fundação Transparência Internacional desde 1995, por meio da compilação de dados de outras fontes. Apresenta um ranqueamento, utilizando um número de 0 a 100, esse país é classificado de acordo com essa métrica, quanto mais próximo a 100, interpreta-se que ele é percebido como menos corrupto, quanto mais próximo a 0, ele é percebido como mais corrupto. Diante disso, propõe-se analisar, por meio da proposta de Hofstede de classificação de culturas e dimensões culturais, em que medida os países podem influenciar o comportamento de seus órgãos institucionais e cidadãos e, por meio de medidas de cultura, se seria possível explorar relações existentes entre a cultura em si e a evolução de comportamentos que levem a uma nação ser percebida como menos corrupta. Quais dimensões, então, culturais propostas por Hofstede teriam maior correlação com países percebidos como menos corruptos? Como referencial teórico, um dos construtos trabalhados é o da corrupção, apresentada pela Fundação Transparência Internacional como um abuso de poder delegado com a finalidade de obtenção de ganho privado, e por outros autores, destacando seu aspecto multidisciplinar, multifatorial e caracterizado por diferentes maneiras, dependendo do lugar, do tipo, da disciplina que se propõe a analisar, se envolve indivíduos agindo sozinhos ou membros em grupo, e uma diferença clássica entre moralidade e corrupção, de modo que nem tudo aquilo que é imoral é corrupto. Outro construto dentro do referencial teórico, claro, são as dimensões culturais de Hofstede, com destaque para a distância do poder, previsão de incertezas, individualismo e coletivismo, masculinidade e feminilidade, orientação para curto e para longo prazo, a indulgência e a restrição. Com base nisso, utilizou-se um método de revisão sistemática, com os objetivos de identificar os estudos que apresentassem a correlação entre Hofstede e os índices de IPC, a equação de pesquisa, algumas expressões ainda em inglês, Culture, Corruption, Perception and Hofstede, desde 1995, o ano de publicação do índice pela primeira vez, e sem restrição aqui quanto a revistas e periódicos. O âmbito da pesquisa, por enquanto, foi a base de dados Web of Science e critérios de inclusão, revistas relacionadas à área de administração e negócios em inglês e português. Para critérios de exclusão, aquilo que não se enquadrasse em tudo isso que foi dito até agora, e critérios de validade metodológica, se esses critérios de inclusão e exclusão foram atendidos. Os resultados foram descritos após a pesquisa e por meio do registro do passo a passo tomado, e por fim, todos os dados foram filtrados, analisados e descritos. Diante disso, 9 artigos por enquanto foram selecionados para análise, 4 foram excluídos, 5 selecionados, lidos e incluídos por enquanto no presente estudo. Até o momento, algumas evidências dessa relação entre corrupção e as dimensões culturais de Hofstede. Num geral, os objetivos dos pesquisadores relacionam-se à identificação das dimensões culturais que teriam mais relação ou uma relação significativa, seja ela negativa ou positiva, com países classificados como mais corruptos e, portanto, até o momento, reforça-se essa lacuna inicial
com relação à pesquisa de países percebidos como menos corruptos. Então, diante dessa proposta inicial, após essa primeira pesquisa, foi feita uma correlação de Pearson para os valores dessas 6 dimensões culturais de Hofstede e os IPCs dos 10 países listados como menos corruptos pela Transparência Internacional em 2021. O resultado até o momento mostrou que a única correlação estatisticamente significante é a relação entre o IPC e a orientação a longo prazo, indicando que, por enquanto, o IPC, quanto maior o IPC da nação analisada, menor seria o seu índice de orientação a longo prazo. Então, países com menor percepção de corrupção seriam menos orientados em direção ao futuro. Dentre todas as restrições e limitações do presente estudo, destaca-se que, dos 5 estudos analisados, as dimensões de orientação a curto e longo prazo ainda não haviam sido publicadas pelo Hofstede e seu time, de modo que, de fato, nesse momento, esse achado poderá sim ser revisto mediante o aprofundamento. Para fins de contribuição para a literatura, de uma forma geral, por enquanto, corrobora-se essa escassez de estudos identificados que indicam potenciais pesquisas que podem ser conduzidas envolvendo dimensões culturais. Esses estudos demonstram que os respectivos pesquisadores também, eles tendem a selecionar grupos específicos de países para comparação, e que isso é feito mais na perspectiva dos países mais corruptos. Portanto, oportunidades para trabalhos futuros poderiam ser avaliados outros países da lista da Transparência Internacional em outros anos e buscando correlação com dimensões de Hofstede e IPCs maiores, ou seja, considerando aqui os países menos corruptos. Para a sociedade como um todo, entender essas dimensões culturais, elas podem ter correlação com maiores ou menores níveis de percepção de corrupção no âmbito nacional e, portanto, podem contribuir, num geral, para o melhor entendimento do fenômeno corrupção. Ao entender melhor, poderia-se facilitar o trabalho no atingimento das metas propostas pelos ODS. Nas organizações como um todo, os atos de corrupção são geralmente praticados por empregados que acabam por prejudicar não só a própria instituição, mas também outras empresas, o mercado e a economia global. Então, portanto, a ampliação de estudos de conhecimento a respeito de questões culturais e da corrupção poderia contribuir para o desenvolvimento de políticas, manuais, regras internas de governança e compliance mais adequadas às características preponderantes de cada nação. Aqui as referências para o estudo até o momento. Esse é o primeiro slide. Aqui o segundo slide com referências. E muito obrigada. Bom, Débora está aqui, né, para comentar o trabalho dela, né? É um trabalho bem interessante, né, que discute essa questão da corrupção, né, dos países. E eu achei que é um trabalho que ele traz bastante. Ele é um trabalho bem exploratório, né? Ele mexe mais no vespeiro do que necessariamente traz a resposta, né? Isso é um elemento muito interessante, assim, do seu trabalho. Eu achei muito bacana. E uma coisa que a gente vinha conversando, né, os cafés o quanto você ainda pode avançar nessas discussões, principalmente em relação à revisão que você faz, né, aos resultados que você encontra a partir dos estudos que você selecionou, né, a partir da pesquisa. E também é um dado interessante essa correlação que você faz, né, com o índice do IPC, mas eu acho que é um elemento a mais, né? Acho que você tem coisas ainda para avançar nessa análise dos artigos que você selecionou. Outro ponto que eu achei bem interessante do seu trabalho foi a questão da contribuição social, né? Você destaca assim, a questão do atendimento dos ODS, né? As contribuições para as organizações do mundo geral. Isso é um ponto bem interessante também. Eu queria que você comentasse assim, um pouco da história do trabalho, né? Como é que ele surge, qual inquietação leva você a desenvolver esse estudo, né? E a sua perspectiva de chegar da continuidade desse trabalho. Obrigada, professor. Queria agradecer a todos aqui. Obrigada por estarem aqui com a gente, né? Eu acho assim, que eu comecei a trabalhar, a tangenciar um pouquinho o tema de compliance em geral na minha vida profissional, como advogada, trabalhando um pouco com isso, estudando, me aprofundando, e foi um tema que me pegou, assim, tipo, olha quanta coisa
que é afetada por conta de prática de corrupção, que muitas vezes são endereçadas como, é normal, e as pessoas acabam praticando. Isso me levou a estudar, aprofundar a respeito desse assunto, começou a sair cada vez mais na mídia. Isso ficou como uma pecinha na minha cabeça. Quando eu ingressei no mestrado, fazendo uma disciplina da professora Darcy Tiro, lá no Mackenzie, uma matéria de cultura organizacional, ela nos provocou a produzir um paper, né, um estudo inicial ligado à cultura. E um dos autores que ela trouxe foi realmente o Hofstede. E eu gostei também muito da forma como ele aborda toda a teoria, toda a abordagem, me pegou muito por ter essa questão internacional, de cultura e tudo mais. Então, eu tentei, pensando nisso, olha, um tema que eu gosto bastante, me atiça, né? E, ao mesmo tempo, questões que a gente vê na matéria. Então, foi daí que eu fui tentando fazer uma busca inicial para trabalhar nesse paper, nessa proposta inicial. E aí, com o auxílio dela, ao longo de toda a disciplina, a gente foi trabalhando para tentar lapidar e chegar num estudo mínimo para a gente ficar aqui hoje. E, a partir daí, realmente avançando. Então, era uma proposta, assim, várias ideias no começo, né, buscando assim, poxa, quais são as diferenças? Será que eu posso comparar países e práticas, né? Estava até comentando aqui no café. A gente estava falando, poxa, começou com uma provocação ali no BRICS, né? Será que os BRICS têm algo a mais em comum do que questões ali políticas e econômicas, às vezes, que levou a essa criação desse grupo, entre aspas? Então, e aí algumas matérias, algumas aulas da disciplina da professora foram levando a esse caminho. Então, aí o trabalho começou a ficar muito grande, então vamos trazer menos, vamos trazer mais. E aí foi daí que falou, legal, mas o que leva a ser menos corrupto, então? Já que a gente está olhando tanta corrupção do lado negativo, o que a gente leva a visualizar o outro lado? E aí foi daí que começou esse trabalho. Eu comentei, né, como é muito no começo ainda do mestrado, ainda tive essas dificuldades iniciais de como fazer uma revisão, onde buscar, quais as bases. E aí nasceu esse projetinho pequeno, mas a ideia realmente é agora aprofundar. Eu conversei com a professora recentemente lá na faculdade, ela, não, vamos aprofundar, vamos tentar transformar isso num artigo, aprofundar o estudo, porque é um tema relevante. Então, é uma mistura de tudo isso que me levou a escrever esse trabalho hoje. O meu comentário seria assim, acho que é bem relevante o tema, né? Isso é bem interessante. Acho que você identificou um gap na literatura, né? Por enquanto, preciso olhar algumas outras bases, mas por enquanto sim. E daí, assim, a minha pergunta vai no sentido um pouco da professora Elton, assim, que você está imaginando, assim, de próximos passos até para a pesquisa. Porque, assim, até pela questão do gap na literatura, para mim ficou muito forte a questão de coletar dados, assim, sim, fazer algo empírico, né? Sim. E eu vi, né, um pouco mais no final do trabalho que você fez uma correlação, né, por conta. Bem pequenininha ainda, sim. E daí eu fiquei imaginando isso. Você pretende fazer uma correlação, depois fazer uma análise sua? Sim, acho que a gente está nesse caminho. Eu ainda não tinha, sendo muito sincera, né, ainda não tinha conhecimento suficiente para fazer uma comparação muito grande. Eu não tinha estudado métodos ainda de fazer, por isso que eu fiz bem simplesinho para começar a entender poucos países, mas em termos de estatística é muito pouquinho ainda. Eu não sabia ainda realmente fazer. Então, a ideia que eu gostaria de fazer pegar uma base maior de anos até para entender isso, mais países para fazer um comparativo de como isso evoluiu ao longo do tempo. E aí, ampliando também a pesquisa para outras bases, não só o Web of Science, e talvez até colocando outros artigos em espanhol, se for caso, para pegar um contexto da América Latina, talvez eu consiga sair um pouquinho desse núcleo muito americano, muito desse viés, né, de países que foram selecionados por esses autores específicos, para tentar fazer um comparativo maior, uma base maior para entender. Seria uma sugestão, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês para avançar. Então, na verdade, assim, o que me teve de insight assim, foi justamente isso, aumentar a sua base, porque eu até vi que você selecionou alguns países lá, foram 10 países. Foram 10 países iniciais. Mas daí eu pensei, puxa, seria interessante expandir isso, né? Porque você está procurando as correlações que sejam estatisticamente significativas. Então, assim, talvez quanto mais você aumentar essa base, mais você consiga as correlações. E a princípio tem muitas coisas interessantes nessa escala do Hofstede, né? Eu não conheço ela, mas tem atributos lá que, se você conseguir relacionar alguma coisa, de repente você tem um achado bem interessante, né? Vai de como você vai querer construir essas relações, né? O IPC é do país, né? É do país. Então você vai ter que integrar país com país, sabe? A dimensão mais internacional com uma dimensão, porque como o Hofstede criou escala para país, uma restrição que tem é que não tem para todos os países.
ele tem uma base menor em comparação ao IPC, porque você é muito maior em número de países do que a Hofstede. Então, já tem uma limitação ali. Mas eu queria ponderar isso de alguma forma. E te encaminha para dados secundários também, né? Porque você não vai conseguir avaliar países. Claro, não, tá perto. Tá perto. Meu nome é Juliana, eu sou professora na Universidade de Joinville, em Santa Catarina, e me chamou a atenção, na verdade não é a minha área em negócios internacionais, né? Mas me chamou a atenção que eu tive a questão do Hofstede, porque eu trabalho também na parte cultural com os alunos, as dimensões culturais e como elas afetam os negócios internacionais. Então, me chamou a atenção a visão da literatura, entender um pouquinho, né? Então, assim, até como contribuição para você ampliar, eu fiz um artigo ampliando o G20, tá? Utilizando vários países do G20, e utilizando também uma métrica que trabalha a qualidade das instituições dos países. De repente, você teria um pouco mais de dados para trabalhar, mais de dados, depois eu até posso te passar com isso. E seria interessante também, lá com o objetivo de publicar o teu trabalho, depois você justificar por que você está usando a Hofstede, porque tem uma outra escala, que é a Adobe, que essa é um pouco mais aceita pela comunidade internacional. E a Hofstede, eu particularmente, eu gosto até mesmo porque didática, assim, para trabalhar com os alunos, né? O objetivo de ensino, mas cientificamente ela é bastante contestada, né? Então, assim, como sugestão, você explicar por que você está usando essa e não aquela, já objetivando a tua publicação, né? E, assim, eu não sei se eu entendi corretamente, mas você chegou em 9 artigos somente, é isso? Usando aqueles filtros, considerando os filtros na língua inglesa, só no Web of Science, só aparecem aí 5 dos 9, 4 não tem relação direta, né? Um é alunos de uma determinada nacionalidade, outro fala do globo, outro fala de questões econômicas, hoje não me lembro de cabeça. Então, para essa primeira análise eu excluí, mas realmente foi só uma análise disso. Por isso, realmente, você tem uma enorme guerra de então, isso me chamou a atenção. Falei, nossa, só chega no menor, mas eu não olhei em outras bases para chegar pelo menos as fotos, né? Pelo menos as fotos criadas, mas olha, vai bem interessante. Parabéns pela tua iniciativa. Obrigada. Muito obrigada. Mas depois eu queria, assim, essa indicação. Sim. Obrigada. Posso ter uma pergunta? Desculpa, eu esqueci o seu nome. Débora. Eu fiquei só curiosa, assim, se você chegou a especular por que motivo, porque pelo que eu entendi, né, assim, quanto mais orientado para o curto prazo, menos corrupção, né, em relação a inglês. E, assim, pela lógica, pela minha lógica, me surpreendeu, porque eu imaginava que não, né, quando você tem uma orientação para o curto prazo, você pensa mais em resultados imediatos e coisas do tipo. E aí eu imaginaria uma coisa diferente disso. Você chegou a especular por que seria isso? Não, ainda não, porque como eu só peguei 10 países, e aí cheguei nesse resultado de correlação dentro desses 10, disse, nossa, é uma base muito pequenininha para eu afirmar que, de fato, teria essa correlação de fato. Mas você tem alguma suspeita? Eu sei a Débora. Não, eu ainda preciso pensar um pouquinho. Eu precisaria estudar um pouco mais. Doido, né? Porque eu fiquei atiçada, porque realmente as propostas iniciais que eu estava fazendo com a professora era bem diferente do que a gente tinha pensado quando saiu o resultado. A gente tinha pensado em outras hipóteses de outras correlações com outras dimensões que teriam mais a ver. Quando fiz desse jeito ainda assim, nossa, deu bem diferente. Então ainda me aguçou e aí vai estar dentro do aprofundamento. Por isso que me deixou mais curiosa ainda de aprofundar para falar, será que se eu aumentar muito a base, isso vai ficando mais diferente? Cenas dos próximos capítulos. Ok, obrigada, parabéns. Esse é um ponto, eu ia apresentar a sua pergunta para ela, porque eu achei estranho, porque se não me falha a memória, uma das dimensões ali do Hofstede que ele associa, inclusive, a corrupção, é o distanciamento do poder. Sim, era essa que a gente estava trabalhando. Exatamente essa. Eu estou esperando que essa tivesse uma correlação estatisticamente significante, né? Não a de curto prazo. Porque quando eu comparo o Brasil, eu não vi o índice, tá?
Mas eu acho que a gente não deve estar bem colocado. Qual é a proposta? Está em nível intermediário e caiu esse ano já. Esse ano. Intermediário? Já. Está muito abaixo, como países que são mais... Outra coisa surpreendente, né? Mas caiu muito, porque é sempre a percepção da corrupção, né? Como teve todo esse desmantelamento aí de várias iniciativas, a percepção que o país está cada vez mais corrupto, então o índice vai cair. Exatamente, que aí o Brasil não é um país que na dimensão de curto ou longo prazo, a gente é uma de curto prazo. Então, Concordo. Mas, assim, um dos pontos ainda que me deixou com essa preocupação é que essas dimensões que deu resultado, no meu caso, desse pouquinho de país ainda, elas não foram estudadas por esses autores, porque os estudos são antes de terem criado esse produto. Ele primeiro faz quatro dimensões, depois ele cria duas. Então, com base nessas 4 que saíram esses estudos dos 9 artigos. Então, ainda teria essas duas aqui. Só que, por isso eu falei, eu preciso aprofundar mais, rodar mais palavras aí para achar outros estudos que eu posso colocar. Se não me engano, um dos estudos que você botou lá, ele tinha uma relação de individualidade. Tem, isso mesmo. Exatamente. Né? Só que não era mais intuitivo. Porque ali é o mais corrupto, né? Como eu estou olhando o menos corrupto, é um pouquinho diferente. Mas sim, bem naquela parte da resultado. Que deva ter uma parte dessa análise das dimensões que está relacionada com isso. Mas ainda tem muito trabalho pela frente. Você acha que é bem uma estrutura inicial? mais ou menos. Então, foi. Então, acho que Débora tem um trabalho bem interessante aí, né, que suscitou várias questões. É bom, né? Eu acho que esse é o propósito mesmo da sessão e do espaço que o seu trabalho está, né? Trazer mais dúvidas, né, que possam gerar aprimoramentos, né, aprofundamentos do seu trabalho. Acho que as contribuições da professora Juliana, as técnicas dos demais colegas são bem pertinentes para você fazer esse devido aprofundamento. Por isso que eu falei, né, esse trabalho ele traz mais questões, né, tem um caráter mais exploratório do que, de fato, conclusões. Né? Isso é bastante positivo. Obrigada. Acho que a gente pode seguir, né, para o próximo trabalho. Qualidade de vida do teletrabalho. Olá a todos, me chamo Erlando Bessa. Agora eu vou fazer a apresentação do meu artigo intitulado Qualidade de Vida no Teletrabalho, um estudo de caso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, fruto da minha dissertação de mestrado sob orientação da doutora Cristiane Tuassu, agora coautora do presente artigo. A pesquisa teve como problema investigar como os servidores teletrabalhadores do tribunal percebem sua qualidade de vida no teletrabalho, como objetivo principal analisar as percepções dos servidores teletrabalhadores do tribunal em relação à sua qualidade de vida no teletrabalho. Para tanto, nós dividimos o referencial teórico em 2 partes, sendo a primeira delas pesquisar sobre qualidade de vida no trabalho e a segunda pesquisar sobre teletrabalho. Como método, nós utilizamos um estudo de caso para investigar, né, os impactos da qualidade de vida no trabalho dos servidores, teletrabalhadores, por meio de entrevistas semi-estruturadas, né, e análise documental, que foram tratados por análise de conteúdo. Como arcabouço teórico-metodológico, nós utilizamos a ergonomia da atividade aplicada à qualidade de vida no trabalho, do professor Mário César Ferreira, da Universidade de Brasília. Essa construção possui 5 fatores constituintes, né, sendo o primeiro deles condições de trabalho, segundo organização do trabalho, relações socioprofissionais, reconhecimento e conhecimento profissional e elo trabalho-vida social. Ele é tratado, aliás, são feitas análises, né, no nível macroergonômico
e microergonômico, né, sendo no microergonômico em relação ao custo humano do trabalho, né, e como as pessoas utilizam das estratégias operatórias de mediação individual e coletiva, e dependendo da forma como as pessoas lidam, né, com o custo humano do trabalho, identifica-se a presença de bem-estar ou mal-estar. Né? Na predominância de mal-estar, nós temos risco de adoecimento, e na predominância de bem-estar, nós temos qualidade de vida no trabalho. Como resultado, nós identificamos que, em relação a condições de trabalho, organização do trabalho, relações socioprofissionais e elo trabalho-vida, houve predominância de bem-estar. Já em relação ao reconhecimento e crescimento profissional e legislação, a predominância de mal-estar. Então, o mal-estar se deve principalmente por conta da instabilidade dos sistemas, em relação à legislação, né, do teletrabalho, ou seja, o programa de teletrabalho, em relação às cobranças de meta e produtividade, que não são muito claros, né, e são exigidos além da média de servidores presenciais, em relação à transferência de custos para o servidor, as relações socioprofissionais que se tornam distantes, e a questão do reconhecimento e crescimento profissional por parte do órgão. O bem-estar se deve principalmente em relação à flexibilidade do tempo e espaço, ao tempo de não trabalho, ou seja, o tempo que o servidor economiza por não ir fisicamente para o fórum, né, trânsito, tempo para se arrumar. Outro fator de bem-estar refere-se ao processo judicial eletrônico, né, que promove maior rapidez e maior facilidade na execução das tarefas. O servidor também se sente mais produtivo. Também foi identificado impactos positivos na saúde e nas relações socioprofissionais relacionadas ao trabalho, né, não relacionadas às relações pessoais e individuais. Então, passando agora para algumas outras conclusões. A gente percebe, então, né, a gente pode identificar que houve predominância de bem-estar, então a gente pode dizer que no teletrabalho do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais há qualidade de vida no trabalho. Entretanto, nós identificamos alguns fatores que podem ameaçar essa qualidade de vida, sendo o primeiro deles a questão da purificação do trabalho. Ou seja, as relações de trabalho tendem a restringir apenas a aspectos profissionais. Praticamente tudo que não é trabalho é retirado das relações. Então, a gente pode identificar também a mudança na dinâmica da comunicação, né, feita por meios virtuais, que é completamente daquela realizada ao vivo. Um outro fator que pode ameaçar essa qualidade de vida é a questão do avanço tecnológico, que é encarado como uma fatalidade, né, como algo que não há outra alternativa. A gente diz que é o futuro e que não há o que se fazer, né? Entretanto, o que é moderno não é bom em si, né? Então, as inovações nem sempre são sinônimos, não são sinônimo de positividade. Outra questão identificada em relação às comunicações por tecnologia de informação e comunicação, né, que possuem uma estrutura específica, onde é necessário que haja um assunto em comum para ser tratado. A gente percebe também que os aspectos pessoais foram retirados, né, dessas comunicações, né, os servidores passam a conversar apenas sobre aspectos profissionais. Então, assim, o trabalho continua sendo bem feito, mas a parte humana é quase completamente retirada das relações. Um outro fator identificado como ameaçador da qualidade de vida é o paradigma da produtividade, né, em que os servidores tendem a trabalhar em tempo integral. Não diretamente apenas, mas pelo fato de estarem disponíveis o tempo todo, né, por meio dos grupos de WhatsApp e tal. E isso aparece de forma disfarçada, escondida, camuflada na rotina, tanto que grande parte dos servidores não percebem isso, embora suas falas demonstrem essa dedicação além da conta ao trabalho. E outro fator é o controle por produtividade, né? O servidor não tem que bater ponto mais no teletrabalho, entretanto, ele precisa de demonstrar produtividade. E, às vezes, ele precisa exceder o horário, né, para atingir essa produtividade.
Entretanto, a gente pôde identificar também um fator positivo que corrobora com o aumento da qualidade de vida, né? Que é a devolução do tempo ao servidor para se dedicar ao lazer, ao estudo, à família e atividades prazerosas, que no final das contas é o que traz sentido para a nossa vida. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado e nos vemos pessoalmente no SEMEAD. Grande abraço. Parabéns também, Hernando, professora Tiana, né, pela apresentação, pelo trabalho que vem construído, né, fruto da dissecação, né, do Estado. Particularmente, assim, foram resultados bem interessantes, né? Um tema emergente, um tema recente, discussões que estiveram em evidência durante todo esse período, né, que se colocaram em várias profissões, né, vários espaços de trabalho, e aí vocês trazem essa análise a partir do tribunal, né, que é bem interessante também. Os resultados são bem assim, tem coisas que a gente espera, mas tem umas coisas bem que é aquela pulguinha, né, tipo relações profissionais, né, bem-estar e mal-estar, né, apesar de terem dois sentidos ali, né, pelo que eu entendi, a socioprofissional com os colegas, a ausência gera um mal-estar, né, mas a mais limitada, né, em relação a talvez chefia, né, ou outros pares, gera um bem-estar, né, então eu estou entendendo errado. Assim, as relações que são pessoais são prejudicadas. Grande parte são prejudicadas. Né? Agora, as relações referentes ao trabalho em si, não. São, na verdade, nós todos não melhora. Gera um desgaste menor, talvez. Menos desgaste, maior eficiência, melhor comunicação, embora, assim, do ponto de vista profissional, né? Porque a comunicação no TJ não é muito boa. Então, assim, por incrível que pareça, a comunicação pelo WhatsApp, por e-mail e tal, se tornou melhor do que era antes. Contribuiu. Antes tinha que abrir um processo, que era porque é muito burocrático. Para cumprir então, aí exatamente. No WhatsApp. No grupo de WhatsApp estão presentes, além dos servidores, o pessoal da informática, o pessoal da corregedoria, o pessoal da segunda instância. Então, antes, um procedimento que você precisava abrir um protocolo, que demorava ali alguns dias para ser respondido, você já resolve na mesma hora, assim, no máximo um dia. Bom, tem uma reestruturação a partir do mediado pela tecnologia, né, principalmente, mas a partir do contexto de exceção, né, mas ela não foi institucionalizada, né? Exato, acontece... Normal. De certa forma, é um problema. Talvez. Agora, por outro lado, as relações pessoais são bem prejudicadas, porque o servidor fica um pouco isolado do que acontece na vida particular do outro, né? Alguma situação com a família, né? Do dia a dia mesmo. Vocês usam a purificação do trabalho, né? Achei interessante assim. Esse termo aí a gente ficou um pouco em dúvida do que utilizar, na verdade, porque assim, quando a gente fala purificação, dá a entender, pode ser entender que o trabalho esteja se tornando melhor, mais puro, no sentido de... Que o humano é sujo. Mas a purificação, na verdade, é o que sobra... A relação estrita só do trabalho, né? É como se alguns aspectos humanos fossem tirados da relação. Isso, se for para a teoria das relações humanas, já vê como é que isso influencia, não é de hoje, né? Essas relações sociais são identificadas, né? Achei bem interessante o termo que vocês utilizaram, principalmente a explicação, né? O controle, né? Novas formas de controle, então tudo isso é estabelecido. Eu sei que o foco de vocês é a qualidade de vida, né? Mas eu fiquei pensando, o que é que vocês acham que essa experiência, né, de teletrabalho, né, a partir desse contexto, será que traz uma nova perspectiva sobre o teletrabalho, né, para a literatura de teletrabalho, de implicações e efeitos do teletrabalho? Será que o teletrabalho ele é repensado de uma maneira diferente, né, a partir dos resultados que vocês levantam? Eu sei que o foco foi mais, não foi esse, né, foi mais a qualidade de vida, sobre a adoção do teletrabalho, né, porque eu acho que antes
pré-pandemia, acho que tinha um contexto muito de teletrabalho, adota-se teletrabalho ou totalmente ou não, né? Mas eu acho que tem uma discussão agora de meio termo, né? Do híbrido. Né? Na dissertação eu já trago essa questão aí, que provavelmente o híbrido seria o mais adequado, porque o isolamento é muito grande, né? E esse controle pela produtividade também causa um estresse muito grande. Então, assim, o tribunal, inclusive, agora está... Porque isso está em movimento, né? A legislação... Teve uma legislação definitiva agora em 2021, até cito, mas, assim, não está completamente pacificado, não. Então, agora o entendimento lá é que se torne híbrido, sabe? Porque antes era, por regra, integral e exceções híbrido. Agora inverteu isso. Eles estão querendo, por regra, híbrido e exceções integral. Mas eu penso que uma contribuição que a gente tentou dar foi mostrar, assim, uma análise do teletrabalho, não acredito nessa palavra imparcial, não, mas, assim, mostrando prós e contras, tentando problematizar todos os achados. Então, às vezes, algo se mostra extremamente positivo e, ao mesmo tempo, extremamente perigoso, sabe assim? Então, é um trabalho que tenta levantar, não sei se a gente conseguiu, né, mas que tenta levantar esses prós e contras, assim. Como a gente falou lá, por exemplo, sobre a tecnologia. É ótimo, mas em si, sozinha, não. Vamos ver como é que ela está sendo usada. Ela pode também vir para trazer coisas que não são desejáveis, assim. Então, é um balanço o tempo todo, assim, das falas, das entrevistas, né, e eu sou, sim, sou suspeita, mas eu curto muito entrevista, porque eu acho que traz vida para o trabalho, né, então, quando a gente fala assim, olha, a pessoa está por conta do teletrabalho, não, mas claro que não, porque ela faz o seu horário, ela vai onde é mais produtiva, ela vai, né, se dedicar quando é mais produtiva, mas aí depende, por exemplo, do sistema, que não funciona sempre. Então, tem uma fala lá que eu adoro ela, que a mulher fala, olha, já teve vezes eu estar fazendo compra no supermercado e aí mandaram um zap para mim, olha, voltou a funcionar. Eu larguei o carrinho no meio do caminho e corri para casa porque eu tinha que, porque as metas são 20% mais altas do que o pessoal que está presencial e você tem que cumprir. Então, e ainda com essa instabilidade do sistema, você está na mão da instituição. Né? Então, você não tem esse tempo livre como todo mundo imagina e, né, assim, essa vida de away, que é uma das coisas que eles levantaram também, né? Tipo, o pessoal acha que a gente trabalha menos, que a gente tem casa, que a gente está coçando, e não é por aí, né? Um outro aspecto assim, interessante é o seguinte, na verdade, assim, pesquisas de qualidade de vida no teletrabalho ainda são poucas, sabe? Dos trabalhos que eu li, eu não encontrei nenhum que chegasse a uma das conclusões que a gente chegou, que é o seguinte, os fatores que causam bem-estar do teletrabalho são mais ligados à vida pessoal. E os fatores que causam mais mal-estar são ligados ao trabalho em si. Então, assim, é claro que sim, tem aspectos do trabalho em si que, né, que causam bem-estar, mas o que mais causa bem-estar no teletrabalho são fatores ligados à vida pessoal do indivíduo. Então, mesmo que nas entrevistas eu tenho deixado claro que, assim, a qualidade de vida no teletrabalho, no trabalho, sempre tem questões, por exemplo, da flexibilidade, o tempo que que a pessoa tem com a família, com os filhos. Então, assim, a qualidade de vida no teletrabalho, em grande parte, advém da vida pessoal do indivíduo, da qualidade de vida. Melhora a vida do cara, pessoal. Mas a vida no trabalho não é melhor. Seria mais ou menos assim. Tem alguns aspectos, não, melhor em alguns aspectos, né, mas assim. Aspectos melhor em outros aspectos, mas não é uma melhora generalizada. Melhora mais a vida dele pessoal do que a vida dele no trabalho. Eu não vi alguns trabalhos assim que discutir um pouco isso, né? Quase não tem um foco de qualidade de vida, né? Mas assim, a adoção só do teletrabalho, né? Uhum. E a percepção das pessoas e surgiram muitos relatos nesse sentido, deslocamento, né? Ter mais tempo em casa, cuidar de demandas pessoais, assim, ter tempo para ir ao médico sem precisar faltar, levar o filho na escola, fazer esse revezamento em casa, né? Com os responsáveis. Todos advogam pelo híbrido, né? Os trabalhadores, né? Pelo menos, acho que é um discurso que confirma também para vocês. Sim. Mas tem esse elemento do trabalho, né? Alguns aspectos do trabalho. A forma de controle, né? Por exemplo, acaba mudando, né? Antes era a presença no local, principalmente. E o servidor teletrabalhador precisa necessariamente produzir 20% a mais do que o presencial. Ele é mais cobrado. É mais cobrado. Só que a cobrança, na verdade, vai além disso. Não fica só nos 20%, porque
é aquela percepção de que quem está em casa está à toa, quem está em casa está mais tempo, está sendo privilegiado, tem muito sentido, tem muito sentimento assim, de quem está em casa está sendo privilegiado, sabe? Em detrimento dos que estão presencialmente. E aí acaba que grande parte das funções são destinadas ao teletrabalhador. Nesse caso aí, o TJ é uma opção do trabalhador? Ou... Não é opção. É a opção dele. Ele pode estar caindo, Mas ele vai pode ter ser tirado a qualquer momento também, né? Depender da atitude. Então, você se organiza todo para trabalhar remoto. Isso. Entendi. Vocês têm mais algum comentário, pergunta? Na verdade, eu sou gestor e já há bastante tempo. E eu nunca tive nenhuma pessoa que trabalhou comigo que me afastou de qualquer doença psicológica, exceto nos anos de pandemia. Então, a questão do teletrabalho, eu tive 2 pessoas afastadas do burnout e eu tive um caso de suicídio. Graças a Deus ele não conseguiu concluir, mas ele tentou. O que eu vejo de diferente, e aí é empírico, né? O que eu vejo no dia a dia, é que problemas que eram resolvidos num café em 15 minutos viraram reuniões de vídeo em 1 hora. E aí a pressão e os problemas do trabalho, porque todo mundo tem dias ruins no trabalho. Tem um chefe que briga, alguém que... Né? A gente tem os nossos problemas. E quando você está no presencial, você passou por uma reunião ruim de manhã, você almoça com alguém e reclama, né? E põe um pouco para fora. E aí, quando você está no teletrabalho, você sofre muito sozinho. Você não abre a conferência com um colega para poder reclamar de alguém. Pelo menos isso é uma coisa que essa é uma diferença grande que eu reparei no dia a dia do trabalho. Assim, antes, a gente sempre teve home office, né, o teletrabalho, só que agora a gente tem pessoas que podem ficar 100% no teletrabalho. A empresa que eu trabalho é uma fintech, mas era uma fintech muito cara de empresas de tecnologia. E a gente tem esses argumentos. Eu fico menos tempo no trânsito, eu consigo trabalhar mais, eu tenho qualidade de vida, as pessoas realmente falam muito isso, consigo ver meu filho crescer, mas ao mesmo tempo essas pessoas estão mostrando um desgaste no trabalho, acho que seria um ponto legal de validação, muito grande. Apesar de ter isso tudo, no final elas estão mais esgotadas. Em parte é justamente pela questão que a gente levanta da purificação do trabalho, né? Porque assim, você só trata de trabalho. Você não tem, você citou essa questão do desabafo com o colega, que aí já vai para um âmbito mais pessoal e tal, né? Então, assim, as questões estritamente de trabalho, né, pelo menos no caso estudado, não foram prejudicadas. Na verdade, alguma melhor. Mas essas situações aí realmente tem um grande prejuízo. Não é nem só isso, não. Eu fico pensando em termos de inovação, sabe? Ambiente para inovação, em termos de treinamento, sei lá. Eu tenho 4 anos que eu estou na FMG. Aquilo ali é um mundo, né? Em 4 anos eu só arranhei a universidade. Com tantas coisas que eu aprendi no elevador, no bebedouro, no cafezinho, no almoço, no estacionamento, sabe? E as ideias que às vezes a gente tem, já saiu muita pesquisa legal de encontrinhos assim, que não iam sair remotamente nunca, porque às vezes não é nem com o colega que você toma café, é com quem se esbarrou ali ao acaso, entendeu? Sim. Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Eu trabalho em... Isso eu ia comentar, que vocês falaram que foi levado isso, não prejudicou o trabalho, inclusive o contrário. Mas, assim, eu falo até que ponto essas relações interpessoais que todos nós mantemos, né, no ambiente corporativo, isso também não prejudica outros caminhos dentro do trabalho, né? Vocês não conseguiram verificar isso no trabalho de vocês. Bom, talvez não era isso que era, né? Qual?
tipo, em que ponto o fato do teletrabalho, tá? E, digamos assim, a disposição da pessoa, o ânimo, o entusiasmo, até ponto que essas relações que todos nós mantivemos com o ambiente corporativo, o fato de não tê-las mais, acaba prejudicando na evolução do trabalho. Sim. Aí, ao invés de melhorar, piorar. Sim. Nessa situação tem dois casos. O primeiro deles é o seguinte, que o trabalho dos servidores, eu entrevistei servidores da primeira instância, sabe? Então, o trabalho, na maior parte deles, é um trabalho mais técnico, não é um trabalho muito criativo. Então, se eu entrevistasse, por exemplo, assessores do juiz, que lidam mais com as leis e precisam de ter uma maior, não necessariamente criatividade, né? Mas, assim, pelo menos maior estudo, maior debate e tal, poderia ter sido identificado um impacto negativo maior. Mas, no caso dos servidores, é um trabalho muito técnico, sabe? Um outro ponto, você me falou da questão, tinha uma outra questão que eu esqueci. Da convivência organizacional. Impactar, a falta da convivência impactar negativamente. Outro ponto é o seguinte, que grande parte dos servidores precisam muito do teletrabalho, porque mudaram porque assim, o concurso público leva muitas pessoas a irem para outras cidades. Então, o teletrabalho, né, em muitos casos, é uma oportunidade dessa pessoa voltar ao convívio familiar, voltar ao convívio, cuidar de algum parente, acompanhar um filho, alguma coisa assim. Então, assim, a tendência de uma visão positiva é muito forte. Sabe? Então, de repente, mitiga esse tipo de percepção também. Tá? Agora, com a ampliação, né, em que servidores que moram na mesma comarca, que moram próximos do fórum e tal, eu acredito que uma nova pesquisa traria um resultado diferente. Sabe? Faz sentido. E você trabalha lá no tribunal? Trabalho, sou servidor. Que me motivou a levar a fazer pesquisa lá no Exato. Agora, uma questão, você estava falando da pandemia, a gente incluiu questões relacionadas à pandemia, só que até esperando alguma situação assim, de maior estresse, né? Igual você citou aí de um rapaz que até suicidou. Então. Só que como o tribunal já adota o teletrabalho desde 2015, então, assim, foi até uma frustração, porque a gente esperava que os servidores falassem, não, a gente nesse período está mais estressado, está tendo uma demanda maior, mas não foi o que a pesquisa revelou, né, no caso deles, porque muitos deles já estavam no teletrabalho antes, então... Porque a gente onde eu trabalho, você era obrigado a ficar 2 dias em casa, né, durante a semana. Você só precisava ir 3 dias. Porque não tinha espaço no escritório para a quantidade de gente que a gente tinha contratado. Então, a gente fazia isso mais para aliviar a pressão do escritório. E aí as pessoas conseguem levar filho de escola, marcar um médico, alguma coisa nesse sentido. O que a gente vê de diferente é que algumas pessoas ficaram 100% sem empresa. E aí esse estresse veio nessas pessoas que antes elas tinham alguma frequência no escritório e elas passaram a ter frequência mínima. Sim. No caso do tribunal, é uma coisa que não consta no artigo, né, porque não dá para a gente colocar tudo. Mas tem uma particularidade no serviço público que é o seguinte, como as pessoas são concursadas, elas tendem a ficar muito tempo, normalmente até aposentar. Então, chega uma hora que você cansa da convivência, entendeu? Então, assim, os servidores mais antigos, a gente teve uma percepção, assim, que esse afastamento foi positivo. Você entendeu? Então, assim, tem servidor que fala, não aguentava mais o cartório, já não sabe. Só de novo, fulano de tal. Por quê? Não tem muita rotatividade. A rotatividade que tem é de estagiário. Então, os servidores ficam ali convivendo décadas. Entendeu? Interessante. É bem diferente. É bem interessante. Nessa parte do estudo, eu vi lá que uma das coisas que eles avaliavam mal, assim, consistentemente mal, era aquela parte de conhecimento. Sim. Evolução profissional. Isso costuma ser bem uma queixa de servidor público. Sim. Né? Carreira engessada. Eles próprios falam isso, né?
além de ser engessada, incentiva quem é pouco produtivo. Porque normalmente as secretarias que são muito produtivas perdem servidores para as que são pouco produtivas. E assim, não há nomeação de servidor já há algum tempo, então vai ficando defasado. Então. E tem fala assim, bem assim, exatamente assim, o servidor medíocre, o servidor bom servidor, o servidor fraco, sei lá. Todo mundo vai para o mesmo lugar e não sei se você ganha um cargo de confiança. E o distanciamento assim, do servidor para com a alta chefia do TJ é muito grande, sabe? Não tem, porque o tribunal é separado em duas instâncias, né? A primeira instância são os fóruns, né? E a segunda é o que a gente chama de tribunal mesmo. Então, quando o servidor faz tribunal, ele está se referindo à segunda instância. Então, assim, os presidente, vice-presidente, né? O pessoal que está na alta cúpula, assim, não tem o mínimo de contato. Os servidores não têm representatividade, sabe? Inclusive, essa é uma grande briga, tem sido uma grande briga dos teletrabalhadores, porque as decisões, inclusive, uma das categorias que teve predominância de mal-estar foi a legislação. Justamente por isso, porque ela foi criada sem consulta aos servidores, entendeu? E continua sendo modificada sem consulta. Então, essa questão do distanciamento frustra muito. A questão do regime do teletrabalho, eu trabalho com teletrabalho. Eu fico quase o tempo inteiro à distância. Eu senti, assim, praticamente todas as coisas assim, que você falou. E daí eu tenho... Acho que uma coisa muito difícil de avaliar, assim, porque eu tenho claramente a sensação de que a confiança aumentou, a produtividade é maior, as relações elas ficam muito focadas no trabalho. Exatamente. E daí, assim, às vezes até a gente tem alguma troca de criatividade, mas assim, a gente perde o mesmo lado pessoal, afetivo, assim, exatamente. Sabe? É uma relação mais instrumental. E é muito estranho, assim, só noto nos meus colegas, talvez porque seja algo que está acontecendo, a gente ainda não avalia completamente, muito estranho falar assim, é melhor ou pior, assim, porque tem um lado bom, flexibilidade, enfim, essa questão, né, de problemas antigos, onde você trabalhava, as pessoas relatam, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, assim, é marcante, pelo menos, a experiência individual daí, assim, né? Como a produtividade aumenta. A pesquisa... Como uma forma mais eficiente, assim. Foi justamente isso que a Cris trouxe, né? Agora há pouco, e a nossa tentativa foi justamente trazer esse equilíbrio, né? E realmente tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Então, as ruins a gente precisa de repensar. Agora, isso que você falou aí tem a ver com o que eu acho que também aparece lá, que é assim, o teletrabalhador que vai dar certo nesse sistema, ele tem características específicas, não é para todo mundo, né? Então, é um cara disciplinado, consegue ter foco, que assim, que assado, menos extrovertidos, não é para todo mundo. Sim. Certas funções e para certas pessoas com certas características. Esse trabalho perpassa o aspecto de qualidade de vida, né? Traz pontos de cultura, né? A professora fala sobre o espaço de inovação, né? Da ideia de comunidades de prática, né? Como é que essas comunidades vão se formar, né? Em torno daquilo que eles estão fazendo. Lógico que, dependendo da atividade, ser mais propício ou não, né? Como a atividade docente é mais propícia, né? Que esses espaços eles sejam muito frutíferos. E o café e tudo. Né? No caso do tribunal, que ainda não prejudica muito, porque além de ser burocrático e tal, praticamente tudo é previsto em legislação, né? Então, assim, muito previsível, né? Então, assim, por isso que um dos motivos dos grupos de WhatsApp funcionarem tão bem é justamente isso, porque é mais troca de informação que já existe, né? Não é a criação de algo novo. Então, assim, normalmente é uma secretaria que adota um procedimento, não sabe de uma legislação referente àquele procedimento que talvez vá melhorar e tal. Então, tem muita troca de informação nesse sentido. E faz link também com outros setores. Então, assim, tem muita coisa da informática que o servidor não tinha conhecimento antes e agora tem, porque tem pessoas da informática ali que não, assim que faz. Não é assim por conta disso. Tá? Acelerou. Então, isso aí foi um ganho muito grande. Assim. Mas é informal, o tribunal não institucionalizou esse tipo de comunicação, os servidores que se organizaram. Não pode espaço pessoal, assim, WhatsApp. Normalmente são 2 grupos assim que eles têm. Normalmente são 3 grupos, né? Tem 2 da secretaria, um para assunto de trabalho e outro para outras coisas, e o grupo geral que envolve além dos servidores, né? Pessoal da corregedoria, da informática.
Eu acho que o trabalho de vocês tem implicações importantes, né, para a decisão mesmo, né, de adoção, né, de trabalho, o que considerar em diferentes contextos, procurar, as organizações procurem dirimir, né, esses problemas causados pela adoção, que possa potencializar esses benefícios, né, que geram bem-estar, né, não só para bem-estar pessoal, né, do trabalhador, mas também no aspecto coletivo, né, de convivência. Parabéns, pessoal. Espero que, assim como o da Débora, né, e da Larissa, possam vir novos frutos, né, a partir desse trabalho, né, que está em construção, né, tá finalizado pela tese, mas pela dissertação, mas que está aqui para ser debatido, né, e ampliado, né, debate. Então, tá, acho que a gente segue agora para o último trabalho, né, da Larissa. Lá, se quiser se aproximar aqui. Está um pouco escuro aqui, né? Se no caso atender, né? Sim, tem também pessoa de caso, né? Acho que é melhor inverter, né? Wilber, eu não sei se você consegue. Eu tenho a impressão que tem alguém que tem gente assistindo. Tem uma pessoa remota. Pronto, se quiser também participar, sabe? Pode, se Gabriel pode passar uma pergunta para mim. Pronto. Ou até usar o microfone também. Olá, prezados colegas do CMEAGE. O meu nome é Larissa Alves Sincorá e irei apresentar o artigo intitulado O raciocínio metacognitivo em processos de julgamento e tomada de decisão, um estudo a partir de uma tarefa decisória ambientada no contexto de Covid-19. Este trabalho foi desenvolvido em parceria com os professores Marcos Oliveira, Hélio Zanqueto e Simone Fernandes, da Universidade Federal do Espírito Santo e do Programa de Pós-Graduação em Administração. Inicialmente, observa-se que, dentro da perspectiva comportamental da tomada de decisão, há diversos aspectos cognitivos que podem afetar o comportamento dos agentes envolvidos no processo decisório. Ao longo dos anos, dentro das ciências sociais aplicadas, observou-se que não há como negligenciar os fatores subjetivos e os diferentes estilos de tomada de decisão. Assim, ao considerar também as diferenças entre decisões intuitivas e analíticas, tem-se na teoria do processo dual os fundamentos que lançam as bases para essa corrente discussão. Dessa forma, é identificado 2 gaps na literatura que conduziram este trabalho que foi realizado. O gap 1 diz que versões atuais da teoria do processo duplo carecem de um mecanismo bem articulado para determinar quando e em que medida os processos cognitivos do tipo 1 e do tipo 2 prevalecerão em um episódio envolvendo decisão. E o gap 2 diz que a questão do que leva alguém a adotar um raciocínio deliberado e trabalhoso, em vez de processos cognitivos mais intuitivos e automáticos, ainda não está claro na literatura e, como resultado, tem se constituído como foco de muitas pesquisas empíricas recentes. Assim, este estudo objetivou examinar se o FOR, isto é, o julgamento metacognitivo, prediz o engajamento analítico nos indivíduos cognitivamente mais reflexivos e menos reflexivos na tomada de decisão. E 2. Verificar se indivíduos cognitivamente mais reflexivos são melhores, ou seja, mais efetivos no monitoramento e controle do raciocínio do que sua contraparte menos reflexiva. Foi desenvolvido um estudo a partir do guarda-chuva teórico cognitivo da tomada de decisão, envolvendo uma construção teórica através, ou melhor, por meio da teoria do processo dual, da reflexão cognitiva e da teoria do raciocínio metacognitivo. Assim, foi estabelecido, a partir da construção teórica dessas abordagens conceituais, 2 hipóteses de pesquisa. H1, que diz que respostas iniciais
que são acompanhadas por um for baixo, estão associadas a mais engajamento analítico, ou seja, pensamentos do tipo 2, do que as respostas associadas a um for alto. H2. Raciocinadores cognitivamente mais reflexivos são melhores, ou seja, mais efetivos no monitoramento e controle do raciocínio do que os menos reflexivos. No desenvolvimento deste estudo foi adotada uma abordagem experimental, no qual parte dos indivíduos foram submetidos à manipulação da pressão do tempo. Num primeiro momento, na etapa 1, eles tiveram que responder uma tarefa decisória ambientada no contexto de venda de sanduíches durante a pandemia de Covid-19, sendo influenciados pela pressão do tempo. E no segundo momento, eles responderam a mesma tarefa, no entanto, sem ter o tempo cronometrado. Esperava-se desses indivíduos, desses sujeitos experimentais, que eles realizassem a gestão operacional do negócio a qual eles estavam analisando, buscando decisões que fossem mais assertivas e adequadas à boa gestão de seus negócios. Para tal, foi desenvolvido um estudo em uma instituição de ensino superior pública localizada em um dos estados do Sudeste brasileiro, ao qual contou com 432 participantes com uma amostra final, sendo alunos de graduação de diferentes cursos, turnos e períodos. Utilizou-se diferentes pacotes estatísticos para análise dos dados, como o Jamove, o Excel e o RStudio. Inicialmente, para checar se a manipulação funcionou, observou-se a partir do p-valor que não houve diferença estatisticamente significativa entre o grupo dos indivíduos mais reflexivos e menos reflexivos quando estimulados pela pressão do tempo, o que era esperado pelo estudo e o que se constitui em uma boa medida de qualidade para o trabalho. No primeiro momento, o resultado do engajamento analítico para os mais reflexivos, observou-se que apenas houve resultado confirmado na mudança de resposta da etapa 1 para a etapa 2, ou seja, a partir da matriz de correlação, observou-se que indivíduos que tinham apresentado pouca certeza decisória no primeiro momento, eles tiveram uma maior tendência em mudar suas respostas na segunda etapa, ao passo que aqueles que tiveram uma maior certeza mudaram poucas as respostas na segunda etapa, confirmando que é predito o que estava preconizado na literatura. No entanto, as demais medidas de engajamento analítico não foram confirmadas, como o tempo gasto repensando e a resposta correta dada na tarefa decisória. Os reflexivos, nenhuma das três medidas de engajamento analítico foram consideradas aceitas, porque não foi constatado diferença de atitude ou postura mediante o julgamento metacognitivo demonstrado em relação a eles na tarefa decisória. Em relação à hipótese H2, observou-se que todas as condições experimentais, os testes de hipótese foram confirmados, uma vez que os indivíduos mais reflexivos foram aqueles que, além de ter apontado o maior nível de certeza, o maior for no seu julgamento metacognitivo durante o processo decisório, foram aqueles também que tiveram um maior número de acertos, ou melhor, um melhor desempenho durante o desenvolvimento das respostas que eles deram na tarefa decisória. Então, os mais reflexivos, que é aqueles que raciocinam mais, pensam mais, que adotam um pensamento mais cuidadoso, trabalhoso, foram aqueles que reportaram um desempenho melhor no cenário experimentais, tanto na etapa 1 quanto na etapa 2. Assim, os achados obtidos com o estudo evidenciam que o nível de reflexão cognitiva do indivíduo contribui para explicar a força de seu julgamento metacognitivo e, por conseguinte, seu desempenho decisório na tarefa experimental, indicando explicitamente que uns tendem a se engajar mais analiticamente, enquanto outros menos, embora não tenha sido possível capturar em que medida esse engajamento analítico acontece dentro de cada um dos dois grupos de perfil cognitivo. Conclui-se que a reflexão cognitiva, tida como uma característica psicológica
acerca de como o indivíduo conduz o seu processamento de informações durante episódios envolvendo escolhas e decisões, influenciam diretamente na forma como o sujeito lida com a sua carga analítica e intuitiva dentro do processo decisório, bem como na calibragem de seu raciocínio metacognitivo, além de se constituir em um importante preditor de desempenho na tarefa aplicada. Agradeço a todos a atenção. Essa foi a apresentação do meu artigo. Na lista de professores de trabalho, o trabalho que a gente teve a oportunidade de debater hoje pela manhã, né, de dobramento, né, de experimentos que se fizeram, e traz um outro recorte a partir do experimento. Como eu comentei de manhã, a minha pergunta ela vai se repetir para hoje à tarde, né, das implicações assim, para esse aspecto, né, do raciocínio metacognitivo, né, como é que teria essas implicações. E aí eu passei pensando também um pouco sobre, não foi o que você quis pesquisar, mas você fala sobre decisões operacionais. Será que essa relação entre indivíduos mais reflexivos e menos reflexivos pode ter pode ser algum elemento moderador essas categorias que você analisou, né? Tempo, informação e aqui o raciocínio metacognitivo. Se teria o mesmo desempenho para decisões assim mais complexas, para dilemas? Será que você tem algum indício sobre isso? Não é muito necessariamente você ter essa resposta, mas o que é que seu feeling, que você vê ou se você pergunta, Elton. Isso, Elton. Porque assim, quando eu fui fazer o trabalho, aí a gente começa pela revisão sistemática de literatura, né, para entender o campo, e aí eu vi muita coisa ligada à tomada de decisão, sobre ética, né, dilemas éticos e tudo mais, só que o meu interesse estava em entender como que o perfil, né, do indivíduo ajudaria a explicar diferentes desempenhos decisórios, né? E aí, nessas investigações, a gente identificou na literatura algumas variáveis que já foram testadas e que mostravam que elas implicariam em algum efeito no indivíduo, como a pressão do tempo, né, que é uma variável latente do nosso contexto dessa sociedade pós-industrial. Todo mundo sofre por volta de tempo, tudo é muito corrido, e não afeta só a nossa vida pessoal, mas também a vida no contexto de trabalho. E a informação, que aí de manhã vocês comentaram, eu falei isso, que a gente vive a era do Big Data, do Business Analytics, as empresas, a nossa vida pessoal está abarrotada de dar informação para tomada de decisão. Muitas vezes a gente até tem um termo em inglês chamado paralisia por análise, a gente não sabe para onde vai, porque é tanta informação, para onde é que eu estou, né? Então, assim, aí a gente selecionou essas duas variáveis para entender como que isso afetaria o desempenho. No primeiro momento, como a gente teve muita dificuldade de já achar uma tarefa decisória pronta na literatura, no idioma, né, de alto impacto, para a gente replicar, a gente teve que construir. Então, assim, a gente teve uma tarefa muito básica, baseada em um raciocínio lógico, quantitativo, matemático, de questões assim, de gestão operacional do negócio, mas com base nas outras leituras que eu fiz na época da revisão sistemática, há decisões, né, que aí vão fugir desse escopo mais analítico, mais matemático, vamos dizer assim, estatístico, que, por exemplo, o raciocínio analítico, talvez ele não vai ser o raciocínio assim, protagonista, né, porque o processamento cognitivo, os estudos sobre processamento cognitivo, principalmente no Brasil, tem poucos estudos, estão começando agora a ter pesquisadores que estão investigando nesses assuntos. Um desses pesquisadores é um colega que defendeu a tese em 2019, e ele estudou também processamento cognitivo, intuitivo e analítico. Só que ele conseguiu demonstrar como que o julgamento intuitivo, aqui eu estou privilegiando o racional, o analítico na minha tarefa, mas ele conseguiu demonstrar, dentro do contexto empresarial, como as decisões que são tomadas com base mais no processamento intuitivo é criativo, é bom, é positivo para melhorar o resultado da empresa. Aí vai vir uma corrente de pesquisadores que vai falar que não tem que pensar de uma forma dicotômica, intuitivo é bom ou racional. Não, porque a gente é ser humano e tem como separar, cortar no milhares, metade, né, e metade racional. Então, esses dois processamentos, eles estão combinando ou ocorrendo simultaneamente. E aí, alguns autores eles vão falar que, primeiro, as pessoas pensam de uma forma mais intuitiva, quando se deparam com um problema, e depois elas
introduzem o raciocínio analítico para dar um outro tipo de acesso especializado às informações que estão repositadas na nossa memória, na nossa cabeça, por experiências passadas, conhecimento adquirido. Isso vai ajudar a gente a tomar decisão. Outras, vamos falar que o analítico primeiro, o intuitivo, dá esse feeling para o gestor que já tem, né, vamos dizer, por exemplo, que tem uma carga de experiência muito grande para tomar decisões. Então, assim, como a minha tarefa tinha esse corte racional, analítico, mais quantitativo, acaba-se que o processamento cognitivo analítico, ele combina no sentido de mostrar que realmente esses indivíduos vão ter um desempenho melhor, porque combina, né? Vamos dizer assim. Porque o intuitivo, o que a literatura fala? O processamento tipo 1, que é intuitivo, o indivíduo ele, envolve pouco esforço cognitivo, ele pensa menos, gasta menos energia, ele incorre muitas vezes em heurísticas e vieses, ele pega atalhos, porque é custoso para o pensamento raciocinar e achar uma solução que deixa ele confortável. Aí ele encaminha muitas vezes, quando o processamento, por exemplo, intuitivo, encontra saídas que o deixa confortável, mas que não é a melhor decisão, né? Então, assim, então vai depender, Elton, do contexto, do tipo de problema decisório. Por exemplo, lá do professor Bispo que apresentou a ética, dilemas éticos e tomada de decisão. Provavelmente vai ter, nessas decisões, o raciocínio analítico talvez não vai ter ganho tanto protagonismo. Talvez aspectos mais intuitivos vão conduzir as conversas, as negociações, o aspecto político, né? Então, a tomada de decisão, ela ganha, igual, assim, aquele animal que muda de cor, cada ambiente, né? Camaleão, e aí ele vai trazendo consigo aspectos característicos de um diferindo para combinar naquele cenário e produzir uma saída, um output que seja adequado para o problema inicial, o input que foi colocado ali para ser discutido. Eu não tenho resposta. Não, uma ideia mais das leituras, né, que a gente faz, e dos colegas também, porque de manhã aqueles trabalhos são assim, muito bons e ajuda a gente a ficar oxigenando e pensando, né? Então, assim, foi nesse aspecto. E aí, esse trabalho, o que aconteceu? Ele foi para ajudar a explicar, então, por que será que esse indivíduo mais analítico performa melhor do que aquele que pega um raciocínio cognitivo mais intuitivo? Porque a literatura, adicionalmente, vai dizer que esse raciocínio método-cognitivo, ou também como é conhecido o julgamento método-cognitivo, significa rightness of feeling, sentimento de correção. É quando eu vou tomar uma decisão, mas eu falo, opa, sim, coisa errada. Eu vou olhar de novo. Aí você acha algum problema. Aí, o que você faz? O seu processamento tipo 1, que era intuitivo, que estava pegando um caminho, que não ia levar para você para a decisão, para a resposta correta, que você precisa, ele vai ser avaliado por esse for que está dentro da gente, bloqueia esse erro que você ia cometer e traz o processamento tipo 2, que é analítico, para passar por um crivo de análise do quanto que aquela decisão que você vai tomar realmente é assertiva para o que você necessita, né? No caso aqui é no contexto de negócio. Então, o que a gente conseguiu ver aí? Uma das hipóteses foram refutadas. Por quê? Porque quando os indivíduos foram avaliados no primeiro momento com pressão do tempo, e não era pressão do tempo para deixar o cara louco, não. Aí eu tenho que decidir. Não, foi uma pressão do tempo, sim. Você tem tempo para responder, mas também não vai ficar lá a vida toda sem compromisso e a hora que você quiser você vai responder. Para gerar até uma motivação, um comprometimento, que a literatura fala. Então, foi uma pressão do tempo mediano. E aí a gente testou, até encontrar a calibragem do tempo para saber esse efeito, né? E aí a gente viu que não tinha diferença entre os mais e menos reflexivos. Foi bom, porque se tivesse diferença, ia estar não na pressão do tempo em si, mas no nível de perfil cognitivo, né? Então, o que aconteceu? Esse julgamento, ele mostrou que nos indivíduos mais reflexivos, ele é mais calibrado. Por que é mais calibrado? Quando o indivíduo percebeu que não estava respondendo corretamente no cenário, ele voltou, provavelmente, ele bloqueou aquele eu e pensou de novo como que ele deveria responder corretamente, né? Isso é tão rápido que parece que... Eu falei, ué, mas eu tenho um nome para isso? Raciocínio metacognitivo, que isso acontece automaticamente, que a gente nem se dá conta que
isso acontece no nosso cérebro, né? E aí, sim, tem vários exemplos de coisas do nosso cotidiano que está relacionado a isso. O que eu vou beber no café da manhã, decisões simples, ou até mais complexas, com quem eu vou me casar, ou, eu tenho que comprar leite quando vou estar de serviço, mas será que eu vou lembrar? Então, assim, o que vai te dar um acesso especializado para você lembrar e tomar a decisão de ir para o mercado comprar esse leite, entende? Então, assim, o raciocínio métrico cognitivo mostrou que os indivíduos mais reflexivos, né, em resumo, eles são mais calibrados, ou seja, quando eles responderam o cenário decisório, eles falaram se eles tinham certeza ou não, numa escala Likert de 1 a 7. E no segundo momento, a mesma coisa. Aqueles que responderam que tinham mais certeza, realmente acertavam e, coincidentemente, tinham apresentado no teste de reflexão cognitiva um perfil cognitivo mais reflexivo. Aí a gente foi fazendo esse encadeamento estatístico. Foi isso que aconteceu. Quem respondeu mais certeza? Foi os mais reflexivos. E qual foi o desempenho deles? Foi o desempenho que performou melhor do que os menos reflexivos. E o indivíduo mais reflexivo, quando ele erra, o score dele é menor também. Quando o indivíduo, num estudo mostrou que quando o indivíduo menos reflexivo, ele foi até no teste 1, né, pode ser H1, ele sentiu menos certeza. Você tem certeza? Qual é o seu nível? Ele marcou na escala mais próximo de 1. Na segunda etapa, quando ele teve chance de responder de novo a mesma tarefa, mas sem pressão do tempo, ele mudou a resposta. Se ele mudou, provavelmente ele sentiu, realmente acho que estava errado, vou pensar de novo, que agora eu não tenho pressão, e vou escolher uma alternativa. Aí mostrou que nessa mudança, mostrou que houve a mudança e que na maioria das vezes, eu não lembro a porcentagem agora, eles responderam corretamente na segunda vez. E isso não aconteceu nos menos reflexivos, entendeu? É simples, mas é uma chave interessante que vai juntando junto com os outros trabalhos que tem na área, né? E vai ajudando a gente a entender essas variáveis, assim, porque essas discussões são muito próprios, assim, está muito sedimentado no contexto da psicologia. Aí, lá na tese, a gente tem que fazer uma transposição de campo, entender esses termos no contexto. E é difícil, porque eu não sou psicóloga, e os termos são carregados de semântica. Às vezes, um termo que para o cérebro, para mim, na administração, uma coisa, talvez para o psicólogo lá no paper, lá no journal, estou falando a grosso modo, tem outro sentido. Aí, desmembrar isso e entender teoricamente e ver como que se casa com a abordagem metodológica, os resultados e os achados, né? Então, foi assim, esse esforço no sentido de falar um pouco sobre esse raciocínio cognitivo, que a gente vê muito na literatura internacional, mas não vê muitos trabalhos no âmbito nacional. Eu faço pesquisa da área de gestão de operações, né? Só que a tomada de decisão, por exemplo, aqui nas áreas, está muito dentro da área de estudos organizacionais. E como eu quero estudar operações comportamentais, eu tenho que começar primeiro lá do beabá, estudar a decisão, entender behavior, né, o comportamento e tal, para depois descer para as decisões próprias da área de gestão de operações, ou se a vida me levar para outras áreas também que envolvem decisão, né? Mas o básico ali a gente precisa ter procedimento para ir construir o prédio, né? Os andares. Eu achei bastante interessante, porque a literatura descreve muito mesmo assim, quando acontece um evento tipo né? Mas ela foi bem na causa, assim, né? Por que certas pessoas fazem mais erros de tipo 1 ou tipo 2, né? E daí é uma coisa... Ela é complexa, né? Tem a ver com o perfil, tá? E você conseguiu pensar isso, assim, eu achei bem bacana. É uma atitude, daí isso acontece, sei lá, no milissegundo. É uma forma que a pessoa está sempre pensando. Só que essa pessoa mais reflexiva, ela provavelmente não sei se seria menos segura, né, ou o quê, mas ela tem uma atitude mais crítica com a decisão interna. E daí você consegue falar, indo além só do tipo 1, tipo 2, só de descrever, assim, qual que é a decisão propriamente. Você falou um mecanismo por trás, que é o fora. Eu achei bastante e entender também que quem foi mais reflexivo e quem foi menos reflexivo, não quer dizer que em todas as áreas da vida é assim. Vai depender do contexto, do tipo de decisão, né? Pode ser que fosse uma outra tarefa, por exemplo, um dilema ético. Será que os mais intuitivos da minha pesquisa não teriam um desempenho, uma performance? A gente usa desempenho porque é de pesquisa quântica, a gente fica com isso na cabeça, mas assim, a atitude comportamental ia mais alinhado àquilo que se esperava, né, o output, do que dos mais reflexivos. Então, dependendo do tipo de decisão, que foi uma coisa bacana levantada pelo Léo, essas características também podem mudar. A postura, o comportamento, a atitude, né? Enfim,
Então, assim, para esse reporte quantitativo mais quantitativo, né, mais que exigia do indivíduo raciocínio lógico, matemático, os mais reflexivos foram os que tiveram maior chance de performar melhor. E até também uma coisa interessante, que o CLT, que é o teste de reflexão cognitiva do autor chamado Frederic Chene, foi publicado no jornal, agora fugindo da cabeça, em 2005. Ele é muito citado, muito mesmo. E é utilizado em várias áreas, campos da administração, para agir como variáveis explicativas, contextual, do próprio, na verdade, aqui do indivíduo, para entender comportamentos, atitudes, desempenho. E é engraçado que é 3 perguntas muito simples. E quando você responde, vem na sua cabeça a resposta intuitiva no primeiro momento. Até no pessoal que é das engenharias lá e das ciências exatas, conversando com a menina que faz engenharia civil, ela, Larissa, quando eu fui responder, primeira hora veio essa resposta. Eu falei, não, tem alguma coisa aí, acho que não é isso. Aí eu pensei melhor, tentei fazer uma integral, precisava fazer integral, era só, tipo, quantas mais é 4, é um negócio simples, não precisava fazer tudo isso não. Aí eu vi lá na ponta final que não era isso. Mas por que será que o dela bloqueou e o outro lá não pegou isso? Tem alguma coisa, tem coisa mais profunda aí, mas como a gente tem a limitação de tempo, tem prazo para defender, tem que entregar para a secretaria o programa, né, o jubilado, então a gente acaba fazendo um recorte ali no mínimo possível para atender, responder o fenômeno, defender o argumento de tese, sustentar ele e explorar, mostrar o fenômeno como está posto, né? E aí tem muita coisa, assim, muita coisa que a gente encontra interessante. Eu quero continuar estudando, né, aprendendo, porque tem muita coisa ainda para desvendar, para melhorar o entendimento e contribuir para a ciência, né, para o desenvolvimento do campo, né? Você teve um achado que parece interessante, né? As pessoas, elas costumam não mudar de posição, né? Elas tendem a confirmar que foi algo que você viu na segunda etapa. Aquilo me lembrou um pouco menos reflexivos. Eles também têm mais, assim, de confirmação. Tipo assim, na primeira etapa, a maioria deles indicaram que tinha muita certeza. Aí, na segunda etapa, quando eles tiveram a oportunidade de pensar de novo e não ter prisão do tempo, eles continuaram dando a mesma resposta. Se for olhar a porcentagem dos mais reflexivos, dos menos reflexivos, quem mudou mais na segunda etapa para a resposta certa, os mais reflexivos, eu nem tem uma porcentagem. Eu não lembro agora de cabeça, porque é muito número. Mas os menos reflexivos foram uma pequena taxa, muito pequena, acho que 18%, 17%, em vista, acho que, não sei se foi 70 e pouco dos mais reflexivos, sabe, de quem mudou na segunda etapa. Traz muito ajuda, assim, em termos de orientações prescritivas, assim, para a tomada de decisão. E, assim, eu conheço um pouco da literatura. A literatura é muito no sentido, assim, de você tem que parar e pensar. Às vezes eles criam toda um manual para isso, assim, né, de várias etapas, avaliação de objetivos, formulação de alternativas, enfim, existe todo um campo, assim. Mas, assim, o que você fez, basicamente, eu achei muito legal, porque mostrou, assim, sabe, experimentalmente, a pessoa ela tem uma atitude de revisar a decisão dela, e daí ela acaba acertando mais. Uma das não precisa seguir, às vezes você não precisa seguir um manual, assim, mas aquela atitude já reflete alguma coisa. Se você tentar, você falar para a pessoa assim, olha, é bom que você pare para ver o que você está fazendo, mesmo quando você achar que você está acertando, já tem um impacto, assim. Sim, já ocorreria, informação, com certeza. Discutindo. Até porque também tem muitas discussões na literatura que fala que essa capability assim, analítica do indivíduo, ela pode ser treinada e desenvolvida ao longo do tempo. Bom, imagina quando a gente entrou na faculdade, depois que a gente saiu, o tanto mais analítico, mais crítico, a gente ficou com um monte de disciplina que a gente teve, experiência com professores diferentes, comportamentos diferentes, aquilo vai criando, atitude, né? Vai mudando nossa atitude, nosso comportamento, até mesmo no âmbito profissional, né? Até porque, assim, a gente vive um momento que um ambiente profissional de negócio que não tem muito tempo para ficar pensando, né? Então, assim, como que até mesmo essa capacidade analítica, ela pode contribuir num tempo que você tem que tomar decisão muito rápida, né? O Simon, lá na obra dele de 87, ele fala que quando o indivíduo ele toma decisões rápidas, ele possui também um julgamento peritoso, que não é um julgamento assim, a Deus dará, da minha cabeça, senti, vou lá e nem igual vidente, senti, não, é um julgamento peritoso baseado em blocos de conhecimento que foram sendo construídos ao longo do tempo e que quando você toma uma decisão sobre um assunto que você acha que já tinha tomado antes, o seu cérebro dá um acesso especializado a esse conteúdo no cérebro que desencadeia
um comportamento, uma atitude que pode ajudar você a decidir em conformidade e ter resultados positivos em termos de negócio no ambiente gerencial. Que é a empresa. Você tem que pensar em resultado, desempenho. Claro, tem pessoas que são super importantes, mas assim, para a empresa sobreviver, no final do mês pagar, tem que ter bom resultado, tem bom desempenho. Isso como é que vem? Vem do trabalho individual em grupo dos atores organizacionais. Todo mundo trabalhando bem, né, deveria fazer bem o seu serviço, o seu trabalho, para continuar com a organização para frente e ter sobrevida, né, sobreviver. Então, o que a gente faz? É tomar decisão na empresa. Toma decisão, aquela decisão tem resultado. Pode ser boa ou pode ser ruim. Né? Então, aí foram essas coisas, enfim, né, no sentido dessas indicações, desses pensamentos. E aí, uma das limitações do meu trabalho foi, que eu até coloquei, acho que é aí no artigo, que assim, eu construí um cenário mais matemático, estatístico, e não deu espaço para pensamentos intuitivos florescerem, para ajudar no processo decisório. Aí, um ponto mais adiante seria construir uma tarefa decisória que permitisse ligar tanto o indivíduo usar a benefício o raciocínio intuitivo conjugado com o raciocínio analítico, que é o que acontece sempre todo dentro da gente, né? Onde qualquer lugar que nós estejamos, a empresa ou nossa vida pessoal. A ideia de heurística mesmo. Aí tem todas as heurísticas, né, que eles estudam para entender o que os impactos isso pode ter no desempenho, na decisão e no desempenho do seu indivíduo. Tudo isso é muito importante no contexto do trabalho de gestão. Sim. Mais comentários, perguntas? Então, pessoal, a gente encerra, né, a sessão. Algo comunicado? Posso pedir para tirar uma foto? Você já foi? Com os batedores? Encerra, né? E os parabéns, assim, porque acho que deu muito brilho, né? Quando vocês falam das os três trabalhos, né? Os autores dos três trabalhos têm muito brilho quando falam da pesquisa. Eu acho que isso é algo bem claro, né? De se considerar. A solidão da pandemia dentro do quarto escrevendo, quando você vê gente, pode falar. Sozinha, eu não tinha ninguém para falar. As pesquisas vêm das coisas que a gente é apaixonado, né? Pessoal, só não esqueçam de avaliar depois, tá? Vocês podem entrar lá no minha agenda de vocês, daí vocês podem avaliar a sessão. A gente tem que assinar alguma coisa que participou ou não precisa? Não, eu já peguei que vocês participaram. Beleza. Vem cá. Vocês comprovante lá. Eu vou querer foto também. Todo blogueiragem. Vai tirar né? Se vocês quiserem colocar Pode ser o fundo do CMEAD lá. Todo aquele Pode gravar, deixar em pé deitado lá. Sim. Posso virar a câmera para o meu lado? Fica de lembrança. Tem aquela telazinha do Você deixar os nomes aí do trabalho? É uma logozinha para dizer que é 2022, 5 anos. Fica na frente assim? Vai tirar. Vocês não Não, vou todo mundo. vou dar uma